O episódio começa com as mesmas imagens do trailer, com as pessoas fazendo bullying com a Nishimura e o Takada observando tudo de longe, até que ele começa a se aproximar dela. Depois temos a abertura. Após isso, Nishimura escuta a conversa de alguns de seus colegas, com o Takada observando. Em seguida ela está alimentando os peixes, com todos falando que ela está amaldiçoando eles. O Takada pensa que o apelido Dona Morte é bem legal e vai encontrar a Nishimura. Ele pergunta o porquê do apelido Dona Morte, mas a Nishimura responde que não sabe, mas ela pensa que pode ser por causa dos seus olhos, já que eles parecem de peixe morto. Takada continua achando que o apelido dela é muito legal. Alguns colegas deles aparecem e a Nishimura fala pro Takada ficar longe dela. O resto da conversa se resume da Nishimura falando sobre seu, entre aspas, poder, e dos outros alunos começarem a falar mal dele, e o Takada cada vez mais animado e tentando ficar mais próximo da Nishimura. Na hora de ir embora, Takada chama a Nishimura para eles irem juntos para casa, porém a Nishimura diz que isso poderia fazer o Takada ser chamado de amigo da morte, mas isso acaba deixando ele mais animado e eles começam a ir juntos para casa. No entanto, um garoto chamado Kitagawa aparece e chama o Takada para ir com eles e deixar a Nishimura sozinha. Mas o Takada responde que ele é normal, diferente da Nishimura, e que ele prefere ir para casa com ela, o que acaba deixando a Nishimura um pouco emocionada, e ela começa a falar sobre seus olhos, mas o Takada diz que seus olhos são bonitos, esquecendo o Kitagawa, até fazendo a Nishimura rir. Dessa forma, eles vão para casa, deixando o grupo do Kitagawa, e eles vão para casa de mãos dadas, com o Takada e a Nishimura prometendo que fariam o mesmo no dia seguinte. No dia seguinte, o Takada, assim que vai conversar com a Nishimura, pergunta se todo mundo consegue fazer barreiras. Obviamente isso é uma brincadeira, mas o Takada acaba levando isso a sério, dizendo que se esforça, mas não consegue criar uma barreira. A Nishimura diz que se ele conseguir, poderia não se preocupar mais quando conversar com ela, mas o Takada responde que nunca usaria uma barreira contra uma amiga, deixando Nishimura bem feliz e mostrando como está sua situação em casa e que ela tem mentido para o homem que provavelmente é seu pai. No mesmo dia, durante a aula de educação física, Nishimura e outra garota estão observando Takada de longe. Enquanto isso, um dos colegas dela fala que eles podem jogar queimada até o final da aula. Já de início, um deles queria acertar a Nishimura, porém o Takada protege ela, mas acaba recebendo uma bolada na cara, deixando ele na enfermaria o resto do dia. Já na sala, Nishimura vê que tem um papel na mesa do Takada e decide ir vê-lo, mas ela acaba ficando com vergonha. Rindo, um dos colegas da Nishimura vai até a enfermaria entregar um pudim do almoço para Takada. Nishimura vê que Rino e Takada são bem próximos e pensa que seria melhor não atrapalhar. Porém, com isso, ela acabou esperando tanto que ficou bem tarde. O Takada encontra a Nishimura e diz que queria que ela tivesse visitado ele. Nishimura então diz que queria apenas entregar um papel para ele. Takada fala que queria mostrar seu terceiro olho maneiro. Ele também explica que cochilou e acabou perdendo as outras aulas. Depois disso ele fala para Nishimura que tem um bebedouro com água gelada na enfermaria e convida ela para beber água e conversar. Nishimura, antes de aceitar, fala que as pessoas poderiam criar boatos sobre eles, mas o Takada simplesmente diz que não se importa com boatos sobre eles. Ele ainda pergunta se ela se importa, e ainda com vergonha, Nishimura diz que também não se importa. Os dois estão conversando um pouquinho sobre a água do bebedouro ser diferente da torneira. O Takada então diz que foi bom eles conseguirem compensar antes de irem para casa. Ele também diz que é sempre divertido conversar com a Nishimura. Nishimura então responde quase a mesma coisa, e em seus pensamentos diz que não se importava de ser chamada de Dona Morte ou ter boatos sobre ela naquele momento. E assim termina o primeiro episódio. Eu já estava esperando o primeiro episódio e já gostei bastante, e sendo sincero, eu muitas vezes não me importo com a animação, mas os personagens são bem carismáticos, a história parece ser boa, e eu tenho visto recentemente muitas obras pesadas, então My Clueless First Friend será uma boa, e semana que vem também teremos o episódio 2. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe, com tudo isso você ajuda meu canal a crescer ainda mais. Obrigado por assistir e até a próxima.